chove muito em alguns lugares, há enchentes e tudo, mas a chuva ela é necessária. E graças a Deus, até hoje, o Senhor ainda tem preservado e tem mantido as coisas numa perfeita ordem, e a chuva não tem faltado, né? Por causa disso, então, meus irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 104, tá? Para a gente pensar um pouco sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus criador. E o Deus que ordenou todas as coisas. Eu estou botando aqui porque estou achando mais fácil. Ele está muito inclinado, aquele púlpito ali. Mas nós agora estaremos gravando daqui para frente o culto, para que os irmãos depois recebam a mensagem somente gravada. Não estamos transmitindo online, porque não puxamos a internet aqui para baixo. Mas os irmãos receberão depois, um pouquinho depois, né, assim que acabar aqui, já põe para eles, eles estarão acompanhando também a mensagem deste culto. A pergunta que eu quero começar fazendo é se você já celebrou Deus de uma forma tão consciente, como que você vai ver no Salmo 104. Deixa eu botar aqui, eu acho que fica mais alto, embora não é o melhor, mas fica mais alto para mim. Conforme, talvez. É tudo de adaptação, né? Ele é um pouquinho mais alto, pelo menos, né? Aí põe a Bíblia, né? E aí põe... Depois eu dou um tapa nele. Tá bom. Quando você lê o Salmo, a gente vai ler ele aqui, você deve ter lido já esse Salmo, meio que você não se lembre dele, mas você vai perceber que o salmista ele está celebrando entusiasticamente a Deus, ele está entusiasmado com Deus, ele está maravilhado com Deus. A gente não vê o que Deus, ele não fala o que Deus fez especificamente por ele, mas ele percebe quem é Deus, ele começa a descrever as coisas que Deus fez, não só para ele, mas no mundo. E aqui eu quero até chamar a atenção para isso que muitas vezes nós falamos com Deus na nossa celebração e na nossa adoração e focamos muito coisas para nós. Nós pedimos, nós selecionamos uma porção de coisa que nós gostaríamos que Deus realizasse para nós. Você vê o Salmo 104, ele não está falando disso, ele não está falando o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor, no 139 até ele fala, o Senhor me criou maravilhosamente, mas criou todo mundo. Mas nada, ele não fala, porque o Senhor me deu um dinheirinho a mais, o Senhor multiplicou o meu gado, não seria problema isso, mas ele não está falando dele, ele está reconhecendo Deus, e aqui ele está maravilhado com Deus. Eu não sei, você já bendisse a Deus, ou orou bendizendo a Deus por um tempo longo, sem que você falasse de você mesmo? É uma coisa para nós experimentarmos diante de Deus. Nós não falarmos, separarmos, né, para ficar pedindo a Deus as coisas. Não é errado pedir, tá, irmãos? Mas a gente tem que aprender a olhar para Deus de fato como Ele é. E muitas vezes nós achamos que Deus ele é um Deus maravilhoso quando Ele começa a atender aos nossos pedidos específicos. E não é isso. Deus ele é maravilhoso por quê? Porque Ele é maravilhoso. Ele não é mais maravilhoso porque nós o consideramos assim. Ele é assim. Ele é glorioso. Mas se você fosse agradecer a Deus então, por algo, por que você agradeceria? Bom, a grande obra de Deus em nossas vidas foi o quê? Nossa redenção, é isso aí, a nossa salvação. Nós temos muito que agradecer a esse Deus. Vamos ver se a gente aprende então um pouco com esse salmo. Esse, meus irmãos, é o salmo reconhecido como o mais longo de louvor ao Criador. Continuamente, de adoração. Porque na adoração ele vai descrevendo Deus e falando das maravilhas de Deus.
Como que ele fala que Deus é maravilhoso? Ele começa a olhar as coisas que Deus faz, o homem, a criação de Deus. O que o Salmo 19 diz? Né, que nós lemos no começo. Os céus, né, manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As coisas criadas, elas anunciam Deus. Ele olhou, foi para isso. Ele olhou para as pessoas, ele olhou para as maravilhas no mundo e ele adorou a Deus. Esse salmo está intensamente relacionado com Gênesis 1, totalmente. Se você ler esse salmo e ler Gênesis 1, você vai ver que ele leu Gênesis 1 e ele está adorando a Deus, porque ele leu Gênesis 1 e olhou para o que Deus fez. Então, aqui ele faz isso de uma forma maravilhosamente poética, porque salmo é poesia, inspirado por Deus. Esse salmo descreve Deus com palavras que jamais caberiam a qualquer um de nós. Você já percebeu que nós vivemos num mundo que muitos homens e mulheres, né, e não são poucos não, eu de manhã até fiz referência a isso, eles querem reconhecimento. Estou falando no mundo de uma forma geral. O homem, ele gosta disso, ele gosta do pedestal, ele gosta de estar por cima, mas não há palavras, o que é dirigido a Deus aqui, jamais pode ser dirigido ao homem, porque o homem não pode fazer o que Deus fez, nem como Deus fez. Não caberia a homem nenhum sobre a face da terra em tempo nenhum. E ele falou, meus irmãos, daquilo que o coração dele estava cheio, estava repleto, e ele pôs para fora e adorou a Deus. Faça desse salmo a oração, a sua alegria, a expressão também de adoração a Deus. Eu vou ler ponto a ponto, eu vou lendo verso a verso, e a gente vai falando, não temos obrigação de ler todo ele, porque senão a gente cai depois no esquecimento. Ele começa convidando ele mesmo, mas a nós também, para adorar o Deus Criador, o Deus cheio de esplendor, esse Deus maravilhoso. Ele diz assim, bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda. Ele vai continuando no verso 3, porque ele está aqui maravilhado, ele está olhando para Deus, e está falando de Deus, descrevendo Deus, mas ele está maravilhado com Deus, ele está empolgado com o Senhor, possivelmente então, por conhecer a criação e a história de Gênesis, ele conferiu, e viu as obras de Deus no meio dele e no meio do mundo, e como as coisas funcionam, como elas se encaixam, como tudo dá certo, e ele está deslumbrado com Deus. O seu desejo é que Deus possa receber o que há de mais profundo do seu ser. Ele diz aqui no comecinho, ele fala assim, olha, bendiga ao Senhor a minha alma. Ele quer que Deus receba o que há de melhor que ele pode dar a Deus em adoração, o que há de melhor nele que ele pode dar a Deus. Ele pede para Deus, ele pede que ele faça assim, que ele proceda dessa forma, para que Deus receba dele o melhor. Nós entendemos que nós não temos nada de bom para oferecer para o Senhor, se o Senhor não for benigno conosco. Então, meus irmãos, ele está falando, ele está desejando adorar esse Deus que é tremendo. A sua visão de Deus é um pouco parecida com a de Isaías 6, quando eu estava lendo, eu fiquei lembrando de Isaías, lá no capítulo 6, quando Isaías diz que ele contemplou Deus, né? E ele descreve como que ele viu Deus. Ele não viu Deus como ele via um rei normal. Eu lembro que uma vez eu preguei essa mensagem de Isaías 6 na igreja, e Isaías, ele conhecia os reis, ele passou por reis, por vários reinados, mas ele olhou, quando ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono, ele descreve o que ele vê, e é algo incomum para nós, é algo anormal.
Deus está acima de um rei e de um homem normal. E ele então, meus irmãos, envolvido nessa oração profunda de adoração a Deus, que ele fala no começo desse verso 1, ele vai ver Deus como esse Deus grandioso, esse rei grandioso, esse rei que não tem pecado, esse rei que é santo, esse rei que é perfeito. Nós não vamos encontrar um rei, um administrador, um governador perfeito, jamais, pelo contrário, nem um pastor e nem um cristão. Mas quando ele olha para Deus, ele vê a perfeição, ele consegue enxergar o que ele pode ver, ele vê o Deus que é perfeito, um Deus que não há defeito, que não há falhas, que não há faltas. Então ele vai descrever um Deus que está sobre nós, para demonstrar de fato autoridade, superioridade, o que não há, né, no meio dos homens. Ele revestiu de majestade e de esplendor. São coisas, brilho, luz, né? Deus é luz. Cristo vai falar lá no Evangelho de João sobre ele ser a luz do mundo. Então, mesmo Deus falando do sol aqui nesse texto, a gente vai perceber que a luz do sol, ela pode acabar, ela pode terminar. Qualquer energia, qualquer luz tem limitação. Mas Deus, ele tem luz própria. Aliás, Apocalipse vai descrever a cidade santa, que não precisa de luz, que seja figurado, mas o que está dizendo é que de fato a luz de Deus, em Deus há uma luz que é diferente de qualquer homem. No verso 2 ele está cheio de poder do Espírito Santo, né? O salmista, ele começa então a descrever, ele continua na verdade descrevendo Deus como majestoso, e ele está botando Deus como estando acima de tudo e de todos. Ele não é apenas um rei que governa com poder, mas sobre toda a sua criação. Ele não foi otorgado poder a Deus, mas ele tem poder sobre todas as coisas. E a sua luz, como eu disse, permite que não haja trevas em Deus, nunca haverá trevas. A Bíblia diz que em Deus, em Jesus, né, não há treva alguma, nunca houve treva alguma. Os versos 3 e 4 diz assim: e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Verso 4, faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes, que aí são raios, né, seus servos. Então, esse é o Deus sobrenatural. E é assim que nós vamos ver o salmista descrevendo Deus de uma forma e de uma maneira sobrenatural. Ele é majestoso, ele é reluzente, é brilhante, é esplendoroso e ele tem domínio sobre tudo e todas as coisas. Ele não é como nós, ainda que se tenha feito homem em Cristo, ele não é como nós. E ainda que Cristo fosse homem e tivesse sentimentos, Cristo não pecou, ele não perdeu a luz, sempre permaneceu santo. E aí nos versos 3 e 4 ele fala do domínio de Deus de maneira natural sobre aquilo que nos causa temores. Ou seja, Deus age sobre essas coisas para as quais nós olhamos e achamos impossível nos comunicarmos com elas de forma natural, mas Deus faz isso naturalmente. Ele fala, as nuvens são seu carro de guerra, o vento seu mensageiro e os relâmpagos são seus servos. Ele está sobre todas essas coisas que de certa forma nos causam temores e até medo, né? Raios e todas essas coisas. Para Deus, isso não. Quando ele descreve Deus sobre as nuvens, a nuvem como carruagem de Deus, o trovão como seu servo, ele está apenas dizendo, numa figura de linguagem, que Deus de fato, ele está sobre todas essas coisas. Essas coisas não causam nada para o Senhor, elas não deixam Deus com medo, porque Deus é o Criador de todas elas. E aí, meus irmãos, ele continua falando desse Deus maravilhoso,
a partir do verso 5, ele vai falando até lá adiante, talvez até no verso 20 e poucos, eu vou parar no 12, mas ele fala do Deus que cria a terra, e a forma como ele cria a terra é maravilhosa. Ele diz assim, ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. Verso 12. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Então, quando ele fala que Deus faz a terra, e agora ele faz também que Deus tem esse domínio sobre as águas, que faz parte da composição da terra. O Deus que ele adora com toda a sua alma, que diz ali no verso 1, de uma forma habilidosa, ele criou a terra e ele a fundamentou sobre alicerces firmes, né? Tudo com muita segurança. Quando nós olhamos então para o universo, a gente tem como ver isso? De que maneira? Nós olhamos, né, imagens, hoje nós vemos figuras e até vídeos na internet, e nós percebemos a maravilha da Terra e do universo. Mas nos assusta quando nós olhamos a Terra de uma forma solta lá no espaço. Não tem como. Não tem como nós não fazermos como o salmista fez. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, porque a terra, ela está solta. E eu pus aqui que ele fez tudo com segurança. Não há insegurança para nós. No que ele criou e onde ele nos colocou, não há insegurança. Então nós olhamos, nós ficamos assustados com o que nós vemos. Até por um momento nos sentimos seguros quando vemos a terra assim. Mas diz o texto aí que jamais se abalará. A terra não se abalará, porque foi Deus quem a fez. Jó 26:7, ele diz que Deus suspende e equilibra a terra sobre o nada. E é o que nós vemos. Sobre o nada está a terra, mas seus fundamentos estão bem firmes. A terra, ela não se abala, ela não sai girando pelo universo afora. Ela não é mexida e nós trememos aqui na terra por causa dos seus abalos, porque passou um meteoro, alguma coisa, e mexeu com as estruturas da terra. Mas ela está solta e está bem firme, porque quem a fez? Foi Deus. E por isso que ele está adorando Deus. Muitas vezes nós não paramos para olhar esse Deus que fez essas coisas tão maravilhosas. Ele continua falando, de 6 em diante, da criação. Ele fala então especificamente das águas, quando elas cobriram a terra, no verso 7. Ele diz lá, diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do trovão. E aí, meus irmãos, não tem como a gente não lembrar de Gênesis. Gênesis 1, verso 9, Deus parece soltar esse som do seu trovão, lá em Gênesis, dando ordens às águas criadas. Lá diz assim, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Bom, Deus não falou como eu estou falando. O salmista diz que ele falou como um trovão, porque a ideia de poder, quando ele olha para as águas que dominam, né, os lugares, e ele olha para si mesmo, ele percebe que como controlar as águas, mas alguém controlou as águas, e esse alguém foi Deus. E lá em Gênesis ele separa, né, da terra criada, ele agora começa a separar, as águas fiquem no seu lugar, né, e a terra seca permaneça onde está. Então, meus irmãos, não dá para a gente ficar passível diante de
do único Deus, Deus que de fato ele é assombroso na forma como ele faz e no seu poder. E aí por isso que o salmista começa dizendo: bendiga ao Senhor a minha alma. Nesse trovejar de Deus, as poderosas águas saíram correndo dos montes e acharam seus lugares nos vales. Ou seja, a terra estava cheia de água. Não estou falando do dilúvio, é da criação. Mas pela voz de Deus, ela vai achando seus lugares, ela obedece a Deus. Deus fala e as coisas inanimadas obedecem a Deus. O salmista, ele diz que essas coisas inanimadas, elas glorificam a Deus. É como se elas rendessem glórias a Deus o tempo todo. Coisas inanimadas, uma pedra que você pega daqui e joga lá. Isso deve nos chamar a atenção para a nossa vida diante desse Deus maravilhoso e criador. Então eles vão formando os rios, os lagos, os mares, mas pela ordem de Deus. Aquele mar tenebroso, aquele mundo de água, Deus tem domínio sobre ele. Davi, ele viu isso descrevendo esse Deus poderoso na poesia do Salmo 46, quando ele diz assim, no verso 8: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Davi não está falando só de destruição. Davi ali o Salmo 46 ainda que tem um tom de domínio de Deus, que controla e tem poder sobre as guerras. Ele está falando do Deus que tem poder sobre toda a terra, porque foi Ele que criou. E a água que o Senhor criou, pelo seu poder, atende então às necessidades, sacia a sede de quem tem sede, os animais e os seres humanos. Sempre que eu lembro da água, eu sou grato a Deus por ela, porque, meus irmãos, como faz falta, né, um copo d'água na hora que você está com sede. E eles, os animais, nem sabem quem criou a água. Eles não são racionais, mas eles vão atrás da água, e o texto diz que, o texto aí, na verdade, mais adiante nós vamos ver, ele vai dizer que eles vão atrás das coisas que Deus preparou para eles, como se eles soubessem. Eles não sabem. O leão vai atrás da caça que Deus preparou para ele, para aquele dia. E a água não é diferente. Não há como não bendizermos a Deus do fundo da nossa alma, como o salmista ele está fazendo aqui. Nós estamos celebrando os feitos de Deus. E é para isso que Deus está nos chamando a atenção. A propósito, meus irmãos, de Deus, em toda essa criação, Deus não fez por acaso. Aí os versos 13 até o final diz assim: dos seus aposentos celestes, ele rega os montes, ele sacia a terra com o fruto das tuas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Esse texto que eu estava me lembrando. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então, o homem, agora ele volta para o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até entardecer. Eu vou parar no verso 24.
mas nós lemos até o 23, então desses versos 13 até o 23, ele continua maravilhado com Deus, ele está olhando as coisas que Deus fez, e ele está de fato maravilhado, ele está falando para a alma deles, minha alma bendiga ao Deus, o meu Senhor, o Deus que me criou, por causa, meus irmãos, aqui do cuidado providencial de Deus sobre toda a criação, estando no céu. E a Bíblia descreve Deus como estando no céu. Embora Deus é transcendente, Deus não está preso a algum lugar. É uma forma de dizer que Deus está nas alturas, Deus está acima de nós. Mas estando Deus no céu, Ele não abandonou as obras das suas mãos. Ele não somente não abandonou os seres criados, como Ele sustenta pelas próprias coisas criadas para o nosso favor, para o favor da sua criação. É Ele que faz chover, e é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para o cultivo humano. A gente tem que ser mais observador, né, do campo e dos tempos, e a gente vai perceber como que Deus é maravilhoso, e como que a Bíblia sempre, ela está certa, ela está com razão. Ele diz, para da terra tirar o alimento, uma referência a mim e a você. O mundo está chegando, dizem que já chegou, né? Já ultrapassou o limite máximo do que ele produz e que nós consumimos como alimento. O mundo já ultrapassou, ou seja, se você está comendo bem, alguém está deixando de comer o que você está comendo a mais. Sabia disso? Isso é uma realidade. O mundo, ele já não está produzindo aquilo que ele precisa para o seu consumo em termos de alimento. Isso é porque Deus está errado? Não. Isso é porque nós, de fato, nós não agimos conforme Deus age em nosso favor, nós não agimos no mundo dessa forma. Então ele produz o vinho, ele cita o azeite, ele cita o pão. O Eliel mostrou para nós ontem uma beterraba, né, de 3 quilos, eu fiquei até com medo daquela beterraba, né? Mas o mundo produz alimento, quanto? 10 quilos, é isso mesmo, é 10 quilos. Então, meus irmãos, os irmãos que não me deixam mentir, 10 quilos, é muita coisa, né? Não falta alimento no mundo, não falta. Deus não deixa faltar alimento, o que se falta alimento é o desequilíbrio nosso, mas esse Deus, Ele cuida de nós, Ele supre nossas necessidades. Vinho, azeite, pão, o vinho, azeite e pão, no verso 15, eles são suprimentos importantes, essenciais para a alimentação oriental. E lá para os altos montes, o Senhor manda a chuva para regar as grandes árvores. A gente fica olhando lá para cima, como é que pode ter uma árvore tão grande, né? E tão bonita e frondosa naquele alto de morro? Mas Deus manda a água, de alguma forma chega a água nas suas raízes, Deus sempre manda a chuva. Para cada coisa o Senhor deu propósitos e deu significados, e nesse propósito Ele não se esqueceu do que poderia ser a mais simples da sua criação. Então a gente fala assim, mas Deus cuida só dos homens? Não, Deus cuida dos pássaros e dos demais animais, que é bem citado aí, bodes selvagens, coelhos e assim por diante. Nos propósitos para as coisas criadas, o salmista lembra da lua e do sol, nenhum destes se atrasam nos seus serviços. Eu já preguei um salmo, meus irmãos, que ele fala sobre isso, bem parecido. Eu não vou lembrar aqui qual, ele trabalha isso também, o funcionamento das coisas como sendo um encaixe. Então, o sol sabe quando se pôr, é isso que está falando no verso 19. Nós não sabemos muitas vezes, ou nós ignoramos os nossos compromissos, as nossas realidades, aquilo que Deus determinou para nós, mas o sol, ele cumpre o que Deus determinou para ele todos os dias, porque se o sol não cumprir o que Deus determinou, nós morremos. Isso é importante que a gente pense, e não apenas deixe entrar na nossa mente
e saia do outro lado, e nós falamos, bom, o importante é que todo dia eu acordo, tem um solzinho para mim. Ele faz em obediência a Deus. Você vai me perguntar como? Claro que é o poder de Deus. Mas o que o salmista está falando, que ele age em obediência a Deus, talvez esteja chamando a nossa atenção para a nossa adoração a esse Deus maravilhoso. E aí, meus irmãos, eles determinam sinais dos tempos, eles determinam dias, meses, sol e a lua, né? Dias, meses e anos, as estações dos anos. A lua influencia direto as marés, as águas, tantas coisas, plantação, isso é comprovado, porque Deus fez assim. A gravidade, há uma porção de coisa que funciona, porque Deus fez desse jeito. E elas funcionam, porque Deus é maravilhoso. E na noite, onde parte dos seres criados aproveitam para o descanso, existem os animais que trabalham e vão atrás das suas caças. E ele vai descrevendo como que essas coisas funcionam dessa forma. Elas vão sempre na esperança de encontrar sustento, noite a noite. Os leões buscando de Deus o alimento, noite a noite. Eu fiquei olhando, falei, poxa, Deus falou que há os bodes montanheses, mas vocês já viram as cabras das montanhas, como que elas fazem? Meus irmãos, elas andam quase que na parede. É uma coisa de louco, né, como diziam. Há motivo para isso, há explicação, há clareza. Não vou ficar falando isso aqui agora. Mas Deus fez tudo com propósitos. Há sentido nas coisas que Deus fez. Por isso, que bendiga, ó minha alma, a esse grande Deus. Nesse processo de propósito em tudo que criou, ao amanhecer, quando os leões vão descansar e outros animais também, obviamente, os homens, eles saem para o trabalho como uma bênção do Senhor para o seu bem-estar e sobrevivência. Vê como que as coisas vão funcionando. É normal, alguns saem de noite, mas é comum o homem sair de manhã para trabalhar. As pessoas saírem pela manhã e elas vão trabalhar para a sobrevivência. Providências e propósitos de Deus em toda a sua criação e na vida do homem também. Quando eu trabalho, meus irmãos, especificamente, estou falando de mim mesmo, eu sempre me lembro do cuidado de Deus sobre a minha vida. Ir trabalhar e produzir, me lembra o cuidado de Deus. E não algo que eu ofereço, mas o cuidado de Deus sobre mim. Eu poder trabalhar para mim e para minha família. Então, a minha alma bendiz a esse Deus maravilhoso. Salmo 128, 1 e 2, ele diz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você compreende que Deus é que cuida da sua vida e entra com providências. Então, meus irmãos, assim, há incontáveis motivos para nós bendizermos ao Senhor de todo o nosso coração, o Deus Criador do universo e de todas as coisas. Então esse salmista, ele enumerou diversas coisas aqui, mas ele não falou de todas elas. Você vai se lembrar de várias outras. Detalhando aqui também coisas, muitas vezes, que elas são desconhecidas para nós e por nós, coisas que nós nem observamos. Quanta coisa acontece no mundo e a gente vê, e a gente não consegue perceber a maravilha. Por quê? Porque fica muito fácil, tudo chega aos seus olhos muito rápido, e a gente não contempla mais as maravilhas de Deus em todo o mundo. São todas essas coisas muito expressivas, há propósito nelas, elas mostram o amor, elas mostram o cuidado de Deus sobre tudo o que Ele fez no mundo, como Deus Criador e sustentador. E Ele mantém. Eu me lembro, meus irmãos, então, que Deus não se esqueceu de mim, quando eu olho as coisas criadas. Mas há muito mais motivo para eu me lembrar que Ele nunca se esqueceu de mim. Mas olhando para essas coisas, eu percebo, Deus não se esqueceu de mim. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor.
Deus não é como o homem, que ao criar alguma coisa, ele o abandona com o passar do tempo. O homem, ele abandona o próprio homem. As pessoas esquecem das pessoas. Eu acabei de falar, por que as coisas do mundo não vão dar? Porque nós não dividimos. Porque o mundo não divide. Esse é o mundo que se afastou de Deus. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser diferentes. Então, meus irmãos, isso mostra que, mesmo sendo nós pecadores, Deus continua sustentando a sua criação e suprindo a necessidade de cada um daqueles que Ele criou. E não somente dos cristãos, mas de todos. Todos se favorecem das criações de Deus, dos benefícios de Deus. Por isso ele termina dizendo no verso 24, quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Nós não conseguimos ver tudo. Nós jamais, então, poderíamos nos esquecer de que, no cuidado de Deus, Ele fez o homem. No amor dEle, né, Ele faz o homem. E Ele paga o preço do pecado desse homem, que merecia ser condenado por causa do seu pecado. Esse Deus que criou todas as coisas, que nos amou, Ele paga o preço desse nosso pecado, Ele redime aqueles que creem, e Ele Ele reconcilia o homem pecador que se rebelou contra Ele, Ele o reconcilia por meio de Cristo com Ele mesmo. É o Deus que não abandona, que não nos deixa esquecidos por aí. É a manifestação do seu amor, então, aqueles que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Por isso que Ele faz isso com todo o mundo. Nem todos vão para o céu, é claro, a Bíblia é muito clara quanto a isso, só os que confessarem Jesus, mas todos neste mundo se beneficiam com a chuva que Deus dá, todos se beneficiam com o sol e com as demais coisas que Deus permite neste mundo. Então, se assim Deus fez nesta terra, e conosco, com poder e suprimento de todas as nossas necessidades, o que poderíamos aguardar de Deus no novo céu e na nova terra? Há coisas maravilhosas. Esse Deus que fez essas coisas todas neste mundo, que o salmista está chamando a bendizê-lo, nós temos motivos muito maiores para bendizê-lo. O Deus que preparou o céu, o novo céu e a nova terra para nós. É isso que eu desejo chamar a sua atenção nessa noite. Quando o salmista está dizendo, bendize, ó minha alma, ou bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e ele descreve todas essas coisas criadas por Deus, nós, e com certeza o salmista enxergava isso também, nós somos privilegiados de saber que Deus preparou um novo céu e uma nova terra por meio de Jesus Cristo. Ó, meus irmãos, que a nossa vida bendiga a Deus. De que forma? Seja com as nossas vozes, seja com o nosso testemunho, com o nosso viver, com o nosso dia a dia, com a nossa contemplação, que nós possamos bendizer a Deus, que nós olhemos para Deus, sabendo que Ele morreu na cruz por nós, nós possamos bendizê-lo de tudo o nosso coração, que não haja reservas para outras coisas na nossa vida, que não seja de fato Deus, como o grande Deus, como o dominador do nosso coração e de toda a nossa vida. Que Deus nos trabalhe, meus irmãos, profundamente, para que nós o adoremos de fato com sabedoria e com entendimento. Nós vamos encerrar cantando um hino que nós conhecemos, nós não temos hoje projeção, nós o conhecemos bem, Deus, somente Deus. Ele enaltece, esse hino fala desse Deus criador, o Deus que supriu as necessidades da sua criação. Deus abençoe a todos,
façamos desse hino também a nossa oração. E que você possa sair daqui e pensar hoje, amanhã, essa semana, sobre esse Deus maravilhoso que te criou e cuida da sua vida também. Amados, convido vocês a se colocarem de pé. Eu mandei a letra da música no grupo, tá? Se alguém não souber de cor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus somente é Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus.